Rapaz, vamos falar agora com o federal, esse federal, Eduardo Bismarck. Rapaz, deputado, prazer conversar com você. Já começou a pré-campanha, né? Porque a campanha mesmo começa dia 16, mas vocês já realizaram esse movimento hoje, esse encontro hoje foi para juntar as ideias, para dar um pontapé inicial para os trabalhos, deputado. Boa noite, como é que foi isso hoje aqui? Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui nessa região, na nossa reunião. Pessoal de Jaguaruana, de Itaiçaba, do Palhano, de Cascavel, de Beberibe e especialmente aqui de todas as regiões do nosso Aracati. Agradecer também a presença da TV PUC, que não perde nada aqui na nossa região, mas dizer que foi uma reunião de alinhamento, uma reunião fechada aqui com lideranças, pessoas que vão estar aí buscando no momento adequado os votos, fazendo esse trabalho de convencimento. Então é um momento da gente poder expor as ideias, poder expor os motivos pelo qual a gente está buscando um novo mandato. Nós estamos no momento de pré-campanha, o registro da candidatura saiu coincidentemente hoje, no dia aqui, que nós protocolamos ontem. E, assim, temos aí uma caminhada pela frente de 45 dias a começar no dia 16. A bem da verdade, nós já estamos fazendo essas reuniões de alinhamento em vários locais do estado. Então, essa semana eu tive, por exemplo, no Cariri, lá passei 2 dias lá. Nós tivemos hoje no Maciço de Baturité também. Nós temos, na semana passada, estava nos Inhamuns, também na região central do Ceará, no Sertão Central. Então, vamos na Serra da Ibiapaba, na região norte, já a próxima semana. Também no Maciço de Baturité, nas cidades que tem lá. A gente está, o quê? Fazendo esse trabalho de convencimento. Qual é o nosso objetivo nesse mandato agora, em termos de campanha? É que a gente tenha o maior número de cidades com lideranças, grandes ou pequenas, apoiando o nosso mandato. Por quê? Porque eu acho que é importante para a democracia a gente ter votos representativos em todo o estado do Ceará. Então, por isso que a gente vai ser uma surpresa na campanha, vou lhe dar em primeira mão. Vou dizer que a surpresa é em primeira mão, quando eu falei isso, eu ia falar no meu discurso e esqueci. Mas nós vamos ter uma surpresa na campanha e com isso nós vamos rodar todas as regiões do estado do Ceará, dialogando, falando de um projeto muito maior, que é esse movimento de a gente falar do Viva o Ceará, por pessoas apaixonadas pelo Ceará. E essa é a minha paixão, que me move. A gente faz muito pela nossa região, tem o serviço prestado em todos esses municípios que eu mencionei aqui no nosso estado, mas agora é a hora da gente crescer o mandato, buscar novas oportunidades, se Deus quiser, para um terceiro mandato muito mais plural e representativo. Como é que você vê esse crescimento seu e do Guilherme? Porque a gente vê que na região vocês estão crescendo bastante. E também agora com o apoio do Heitor, né? O Heitor Freire está vindo aí para apoiar a sua candidatura. Como é que você vê aí essa força, esse apoio? O público aí querendo o Eduardo, querendo o Guilherme. Como é que você está vendo isso? O Guilherme foi um grande deputado. Entrou através da suplência em abril do primeiro ano de mandato. Está deputado até hoje. Tem feito um belíssimo trabalho na Assembleia, o governador gosta dele, os deputados de lá gostam dele, e ele teve uma grande conquista para a nossa região, do Vale do Jaguaribe, Litoral Leste, que foi a questão dos ônibus, que as pessoas sofriam muito nos ônibus da São Expedito, e agora ele conquistou que outras empresas que tratam o passageiro com mais dignidade e mais segurança, o que é principal, possam prestar o serviço, que já está acontecendo, já é realidade. Então, eu acho que esse foi, além de muitas coisas que o Guilherme debateu, discutiu, conquistas aqui para Aracati, eu acho que esse é o maior legado que ele deixa para a nossa região. E eu acho que isso vai ser muito bom, o mandato dele. E o Heitor Freire é um amigo que eu construí na Câmara dos Deputados em 2018. O Heitor foi superintendente da Sudene nesses últimos 4 anos de mandato. E ele manteve uma base que buscava o sonho de voltar para a Câmara dos Deputados. Mas ele, por decisões próprias, achou que não era o momento e resolveu apoiar a nossa candidatura. Eu fui procurado pelo Heitor Freire. E o Heitor hoje vem como uma pessoa que agrega muito. Teve essa experiência da Sudene, dentro do governo do presidente Lula, teve a experiência alinhado com o governador Elmano e o senador Camilo, foi responsável por destravar aí muita coisa da Transnordestina, que vai ser a obra que vai mudar o perfil do estado do Ceará. Aqui na nossa região a gente desconhece até um pouco disso, mas o estado do Ceará será muito mais rico em função da Transnordestina, e ele foi um grande, vamos dizer, que ajudou a destravar a Transnordestina, e ele alimentou durante esse tempo todo uma base de pessoas com ideias próprias, e que agora nós estamos dialogando com essas pessoas para poder elas compor o nosso mandato pelos próximos 4 anos. E isso é um apoio, um reforço muito importante.
que a gente teve no nosso mandato. Então eu tenho muita gratidão a ele, acho que o Guilherme é um grande deputado, merece retornar para a Câmara, acho que o Vale do Jaguaribe, o Litoral Leste, deve muito isso a ele, e eu estou aqui, com toda humildade também, dialogando, construindo e conversando com as pessoas para a gente fazer ainda muito mais pela nossa região. Deputado, um ponto que eu achei importante que você falou no seu discurso foi a questão lá do Fortim, um recurso que você conseguiu destravar lá, você quanto secretário do Turismo do Estado, você conseguiu desbloquear esse recurso para a cidade do Fortim, né? Então, ou seja, eu achei muito interessante essa fala, eu queria que você falasse novamente aqui para o público também poder acompanhar, o pessoal que está em casa poder saber, né, de que se trata. Eu tenho uma tranquilidade de falar com esse assunto, porque tentaram polemizar e muito rapidamente a gente matou na raiz o assunto pelo seguinte: isso era um financiamento que foi solicitado há muitos anos para fazer saneamento e água potável, universalização disso em 9 municípios, se eu não me engano. E aí, de repente, reduziram para 2. Pessoas anteriores que estavam ali nas secretarias do governo do estado. E até um pouco sem diálogo, talvez, com o governador, isso. Reduziram para 2 localidades. E aí, só que com isso, o Banco Andino, que estava dando financiamento, não queria que o financiamento fosse dado apenas para 2. E além disso, o dinheiro não era suficiente para o que projetaram. Então, quando a gente assumiu a secretaria do governador Eumano em 2025, a gente refez os projetos, redimensionamos e atendemos uma demanda do banco, da CAF, que é o Banco de Fomento Andino, para poder rebater para mais municípios. Então, a gente está levando esse financiamento para Aracati, Fortim, Cascavel e Beberibe. E qual foi o diferencial? Ninguém vai ficar sem nenhum serviço. Por quê? Porque quando a gente fez isso, diferente do que fizeram anteriormente, e depois dali a gente precisa fazer uma crítica construtiva à CAGES, que é subordinada à Secretaria das Cidades, que engavetou esse projeto durante muito tempo, a gente pegou e pôde redimensionar o projeto, de modo que o dinheiro desce para o projeto. E nós fomos ao governador dialogar com isso. Quando nós chegamos no governador, o governador tinha dentro da CAGES uma outra PPP e não vai deixar ninguém sem o serviço. A única diferença é que a Secretaria de Turismo fará parte e a CAGES fará outra. E ainda conseguimos, nesse redimensionamento, incluir o Paracuru, que é no outro litoral. Então nós aumentamos de 2 cidades para aí pelo menos mais, aliás, 3, que estava ali, Beberibe, perdoe que eu falei antes 2, mas Beberibe, Fortim e Preá. Nós iniciamos do Preá, que não tinha iniciado, tinha sido dado a ordem de serviço, mas estava parado. Nós iniciamos do Preá, aceleramos as obras, estavam com as obras mais adiantadas do que o previsto dentro do cronograma, certo? Enquanto estava na secretaria. Fizemos aí o rebate de valores dos recursos de Beberibe, redimensionados, e de Fortim para Aracati e para Cascavel, atendendo a Rota das Falésias, o Litoral Leste, que é um destino turístico, sem prejuízo de ninguém no Beberibe e no Fortim. E, por fim, ainda sobrou um dinheirinho para a gente fazer no Paracuru, aí demanda do nosso governador. Então deu tudo certo, e aí, graças a esse trabalho, essa parceria com o governador Eumano e o trabalho da gente na Secretaria de Turismo. Senão, provavelmente, tinha interesse ali para deixar parado até agora. É verdade, isso mesmo. Deputado, parabéns pelo seu trabalho, agradeço demais, obrigado por você conversar com a gente e uma boa campanha para você, tá bom? Deus quiser. Vamos estar aí trabalhando, dialogando e levando nossos propostas para todo o estado do Ceará. Com certeza, voltamos para os estúdios.